Saudações a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao curso Orçamento, Criança e Fundo da Infância e da Adolescência, agora com um módulo especificamente para tratar do Fundo da Infância e da Adolescência. Esse tema ele vai ser dividido entre mim, a professora Simone, que está aqui, e o promotor Sidney Fiore, que também vai tratar detalhadamente sobre o processo de destinação de pessoa física e pessoa jurídica para o fundo e também fazer uma abordagem geral sobre o Fundo da Infância e Adolescência. Nós sabemos das inúmeras violações de direitos humanos de crianças e adolescentes no que concerne à saúde, à educação, à convivência familiar e comunitária, ao direito à profissionalização, ao esporte, ao lazer, à cultura, o direito de crianças não serem exploradas no trabalho infantil, não serem exploradas sexualmente. Tudo isso são violações de direitos e que estão refletidas no nosso Estado. São indicadores que, sem dúvida nenhuma, não garantem, não promovem direitos de crianças e adolescentes. O que isso tem a ver com o Fundo da Infância e da Adolescência? Bom, é preciso que inicialmente nós saibamos o que é o Fundo da Infância e Adolescência. Bom, o Fundo da Infância e Adolescência, ele é um fundo especial, porque ele deve ter uma destinação priorística e específica. Ele deve ser criado por lei e nesse sentido o fundo deve obedecer àquele conjunto de leis. A criação é conjunta com a criação da lei do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou estadual, ou nacional. Também a lei que cria o Conselho Tutelar e a lei que cria o Fundo da Infância e Adolescência. Portanto, precede a existência do fundo o estabelecimento de uma lei que é aprovada no Legislativo. O fundo também, ele tem uma finalidade específica de financiar programas, projetos, ações ou atividades que promovam e protejam os direitos de crianças e adolescentes. Então, vocês já veem aí que há um espaço específico de destinação do Fundo da Infância e Adolescência. Mas precisamos saber que o fundo, apesar de ser destinado à promoção e proteção, ele não é o orçamento necessário ou o único orçamento para a criança e adolescente, para atender a política da criança e do adolescente no município. Ou seja, ele deve ser um complemento aos programas e projetos que é de obrigatoriedade do poder público desenvolver. Então, isso tem que ficar claro para todos e todas, né, de que não dizermos por aí, tem fundo, então tem política da criança e do adolescente garantida. Ele é um braço na execução dessas políticas, porque a responsabilidade é do poder público a partir dos recursos orçamentários que não estarão dentro do Fundo da Infância e Adolescência, né? E que, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, deve ser prioridade absoluta. O artigo 4º, ele destaca, né, o financiamento da política de atendimento à criança e ao adolescente e dizendo também que a criança e adolescente é prioridade absoluta. Esse conceito, então, de prioridade absoluta nos remete à ideia de que as políticas públicas, elas devem atender com prioridade absoluta a criança e o adolescente. E elas demandam de orçamento e esses orçamentos precisam estar disponíveis por parte do poder público. A eventual inexistência de recursos no FIA não impede
que sejam implementadas políticas. Eu só estou dizendo para vocês, dando continuidade àquilo que eu já disse para vocês. Então, não tem recurso no fundo, então não tem política da infância, pelo contrário, né? Como já disse, o fundo, ele é apenas um aporte ou uma complementação para a política da infância. É obrigação do poder público local, né, seja ele municipal, estadual ou nacional, prover os recursos financeiros necessários à execução dessa política da infância e da adolescência. Quer dizer que o fundo, ele é um mecanismo que vai contribuir na melhoria da rede de atendimento à criança e adolescente, no fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, enfim, naquilo que for necessário para que haja as garantias e que façam enfrentamento a essas violações de direitos da criança e do adolescente. Nós temos algumas referências legais para o fundo. Primeiro, já disse que ele deve ser criado em lei. A Constituição, ela já deu essa possibilidade da existência do fundo. Esses são alguns marcos legais que nós vamos falar sobre eles. Existe também uma lei que é muito antiga, mas é a lei que é, vamos assim dizer, a sustentação dos fundos especiais, que é a Lei 4.320 de 1964, que ela trata dos fundos especiais. Os fundos especiais, então, eles são, vamos assim dizer, uma possibilidade fora do orçamento geral de se financiar e aportar uma política específica. Então, quer dizer que o que está no fundo não está no orçamento, não é? E o fundo, ele é esse apêndice, vamos assim dizer, do orçamento, porque ele vai tratar de uma política específica. Isso ficou claro para vocês? Então, a gente tem um fundo porque ele tem uma destinação específica. Existe também, e aí eu peço a vocês que consultem esse instrumento, porque ele detalha todos os parâmetros para a criação e funcionamento dos fundos da infância e adolescência, que é a resolução 137 do CONANDA, que ele vai tratar especificamente o que é o fundo, quem gere esse fundo, qual é a origem dos recursos do fundo, qual a destinação dos recursos do fundo e como que se dá a organização contábil do fundo. Então, é muito importante que vocês tenham um conhecimento muito detalhado desse instrumento. Por exemplo, a resolução, ela trata da vinculação do fundo. O fundo, ele deve estar vinculado ao mesmo órgão da estrutura municipal, estadual ou federal que está vinculado ao Conselho de Direito. Conselho de Direito e fundo, eles andam sempre juntos, estão bem atrelados por conta da política de atendimento à criança e adolescente. O fundo também, ele deve, para além de estar vinculado à política de atendimento, ao órgão que é o condutor da política de atendimento, ele deve também ter algumas tratativas específicas. Já disse a vocês, ser criado em lei, ele deve ter o CNPJ específico do Fundo da Infância e Adolescência, ele deve ter contas próprias específicas também e deve ser regulamentado por parte do poder público. Ou seja, não é o fato de só ter uma lei, não é o fato de só ter a conta e o CNPJ, é preciso que seja regulamentado por meio de um decreto do gestor público, seja ele em qual instância for. Esse decreto, ele vai regulamentar o fundo e vai dizer quais receitas, despesas do fundo, origem disso tudo e dizer quem vai ser o administrador contábil do fundo. Porque nós temos uma tratativa, de um lado, o conselho, vamos
nos colocar como exemplo os conselhos municipais. Então, os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, ou conselho estadual, ele é o gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. O que isso quer dizer, gente? Recursos que estão disponibilizados no Fundo da Infância e da Adolescência, eles não podem ser retirados do fundo sem uma deliberação do Conselho, uma vez que o Conselho de Direitos é o órgão que delibera, que formula e controla as políticas públicas. Então, por meio desse momento de deliberação das políticas públicas que o Conselho faz, ele também relaciona essas políticas, que inclusive devem ser priorizadas pelo Conselho, e transfere também essa realidade para os fundos. Vou explicar melhor isso, né? É de responsabilidade do Conselho fazer um diagnóstico da realidade da infância. Para você se conhecer a realidade, é preciso que faça esse diagnóstico que represente e identifique a situação de vida da infância. Então, o Conselho faz todo esse diagnóstico. A partir desse diagnóstico, ele vai fazer uma leitura de prioridades daquilo que as crianças da localidade, as violações que elas enfrentam e aquilo que elas vão ter que ser protegidas e promovidas. A partir daí, o Conselho ele vai fazer um documento, né, que se chama Plano de Ação, que aí no Plano de Ação ele vai detalhar de que forma essa política deve ser financiada, priorizada e tratada pelo poder público, pela sociedade e pela família. Então, é preciso que haja um diagnóstico e esse diagnóstico ele vai ser contemplado nos recursos do fundo a partir da deliberação do Conselho. O que, especificamente, o que nós estamos querendo dizer é que recursos do Fundo da Infância, eles só saem do fundo mediante a aprovação do Conselho. O gestor municipal, o gestor da pasta da secretaria a que o Conselho está vinculado, ou a que o fundo está vinculado, ele não tem autoridade para pegar recursos do fundo, ou deliberar para onde que vai os recursos do fundo. Isso para vocês então está claro, né? Somente sai recurso do fundo se houver a deliberação do Conselho. O outro aspecto importante é que, assim como o Conselho, o fundo ele está vinculado a um órgão da administração pública e os seus procedimentos, a sua operacionalização, ele deve ser feito também por um administrador do fundo, né, ou uma junta. Na verdade, isso ocorre muitas vezes por meio da regulamentação, né, do decreto de regulamentação, que o gestor ele nomeia, geralmente, o gestor da pasta que o fundo está vinculado para administrar o fundo. Essa pessoa, então, ela tem o papel, essa pessoa ou essa junta, ela vai ter o papel de fazer a prestação de contas do fundo, ela vai ter o papel de fazer, encaminhar os balancetes para o fundo, ela vai ter o papel de fazer a previsão contábil, a administração contábil do fundo. Então, essa é um aspecto importante que todos e todas devem saber em relação ao Fundo da Infância. Então, retomando, né, nós precisamos ter um diagnóstico para saber quais as violações que existem e assim financiar com os recursos do Fundo da Infância e Adolescência. Não são todos os projetos, não são todas as ações que vão ser financiadas com recursos do fundo. Aquelas ações que são da política de atendimento social, são políticas continuadas, elas não podem ser financiadas com recursos do fundo. São políticas que não são continuadas, que têm um início, meio e fim, projetos
ligados à questão da convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, a formação de conselheiros de direito, tutelares, do sistema de garantias como um todo, estudos, diagnósticos, monitoramento. Então, essa parte de análise toda da política podem ser financiados com recursos do fundo. Há uma previsão na resolução 137, você pode consultar que vai ver maiores detalhes sobre isso. Eu queria também passar um pouco para que vocês conhecessem como que se concretiza um plano de ação. Rapidamente, para vocês verem aqui, não é que é uma das tarefas de execução do fundo, é o plano de ação. Então, é preciso que os conselhos eles façam uma matriz de plano de ação que conste as prioridades, diga o período de execução disso, quem é o responsável por isso. Quando se faz um plano de ação, é preciso, para que isso vire destinação do fundo, que o fundo destine recursos para essas ações, é preciso também que o conselho ele faça um plano de aplicação. O plano de aplicação, o conselho pode lançar a mão da colaboração e da ajuda da administração contábil, de um contador do município, da pessoa que administra o fundo para fazer o plano de aplicação. Então, o plano de aplicação, ele vai dizer qual a fonte de recursos alocadas no Fundo da Infância e Adolescência, se é doação, se é consignação do orçamento, se são investimentos, se são as multas que o Estatuto também prevê que sejam destinadas ao Fundo da Infância e Adolescência. Enfim, dizer qual o percentual de recursos financeiros que vão ser destinados a cada uma dessas ações. Então, esses instrumentos são indispensáveis para que os recursos do fundo sejam destinados para alguma política pública da infância. O Conselho ele tem o papel de mobilizar vontades, articular pessoas, instituições, empresas, para que destinem recursos para o fundo, mas também tem que fazer o exercício do controle social no sentido de que haja também destinação do poder público, do orçamento, de valores para o Fundo da Infância e Adolescência. Sem dúvida nenhuma, o fundo ele é uma possibilidade de execução dessa política da infância e adolescência. Então, é preciso que haja um compromisso do Conselho Municipal, do Conselho Tutelar, porque o Conselho também ele contribui com a discussão do orçamento nas localidades, e também da sociedade, no sentido do controle social, da aplicação desses recursos, da continuidade das ações. Isso também é feito por parte do Conselho, né? O controle social do Conselho, para que haja realmente um enfrentamento dessas violações de direitos de criança e adolescente e que possa mudar a realidade de muitas vidas de crianças e adolescentes. Portanto, nós estamos concluindo essa parte, mas vamos dar continuidade com vocês nas discussões, nos fóruns de debates, nos colocando à disposição para discutir esse elemento que é tão importante e é uma diretriz da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Isso está lá no Estatuto, no artigo 88. Então, não há real condição de assegurar direitos humanos se não houver orçamento. E o fundo é uma possibilidade de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Nós agradecemos e nos encontramos, então, nos fóruns e nos debates. Muito obrigada.